Olá, galerinha. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de redação oficial, nós falamos sobre alguns problemas, né, da redação oficial e agora precisamos falar do emprego adequado, que estávamos tratando aí no último bloco. Bom, quando nós falamos em administração pública, administração pública, quanto às formas de tratamento, as hierarquias, nós precisamos entender que essas hierarquias, elas são divididas em duas bases. Tá certo? Ou se é uma alta hierarquia, ou se é uma baixa hierarquia. Beleza? Inclusive, nós precisamos aqui dar uma dica de que tudo aquilo que for atribuído à baixa hierarquia, em termos de documento, também será atribuído ao público, tá? Então tá aqui, ó, a dica do Prado, a DIMP, dica importante do Marcos Prado. As características. Vamos lá que o cronômetro está rodando. As características atribuídas às baixas hierarquias também serão dadas ao público, que eu chamo sempre de particular. Bom, para cada uma dessas hierarquias aqui, é dado um tratamento geral. Para as altas hierarquias, nós utilizamos o tratamento Vossa Excelência. Vossa Excelência, correto? Que tem aqui como abreviação, eles gostam muito de cobrar isso aqui, tá? E já para as baixas hierarquias e também valendo para o público em geral, nós temos Vossa Senhoria, tá certo? A Vossa Senhoria. Tranquilinho, galerinha? Então vamos falar agora do emprego do Vossa Excelência, né? Quais são as hierarquias que constituem este tratamento. Então vamos lá. Vamos colocar aqui letra A. Vossa Excelência. Bom, eu não vou colocar aqui todas as hierarquias, mas aquelas que são mais recorrentemente cobradas em provas de concurso e com algumas pequenas observações que nós precisamos ter aqui, tá? Vamos começar pelas autoridades, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, tá? Olha só, bora lá. Começando aqui pelo Executivo, nós temos os chefes dos poderes, né, executivo na área federal, estadual e também municipal. Então eu tenho o presidente da República, o presidente da República,
e vice. O vice sempre é tratado da mesma maneira, tá? Aí na área estadual, o governador. Governador e vice. Já no âmbito do município, o prefeito. Prefeito e vice. Beleza? Agora vamos aqui para o legislativo. Dentro do legislativo, vejam só, eu tenho o senador e o deputado federal. Deputado federal. No âmbito federal. Eu tenho o deputado estadual. O deputado estadual. E aqui, uma observação importante quanto ao chefe do legislativo municipal, tá? Quando nós entramos no legislativo municipal, para o manual da presidência, só é a autarquia o presidente da Câmara dos Vereadores. Os outros vereadores não são altas hierarquias, são baixas hierarquias. Só o presidente da Câmara. Agora, já no âmbito estadual, não. Qualquer deputado estadual é uma alta hierarquia. Qualquer deputado federal, qualquer senador da República. Mas no âmbito do município legislativo, olha aqui, ó, vou colocar até um asterisco aqui, tá? Ó, presidente da Câmara, presidente da Câmara Municipal. Aí vamos abrir um parêntese, ó, os outros vereadores são baixas hierarquias. São baixas hierarquias. Beleza? Ótimo. Então fica essa dica aqui. Fique esperto com isso aqui, principalmente, né? Temos aí o concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Algo importante aí, ó. Temos ainda. Bora lá. Nós temos o juiz, o desembargador, o desembargador, nós temos o promotor. Aí quando a gente fala de promotor, pode ser o promotor do âmbito estadual, como também do âmbito federal, que é o procurador da República, tá certo? E nós temos também os procuradores, ó. O procurador, pode ser um procurador também do âmbito municipal. Qualquer pessoa que advogue, né, para o município, ele é um procurador do município, tá? Nós temos algumas cidades que têm procurador do município, como é o caso recentemente de Palmas, que teve concurso para procurador do município, e algumas cidades que, infelizmente, né, esse tipo de cargo efetivo ainda não foi constituído. Mas fica o fato de qualquer pessoa que advogue para o município, ele é instituído como procurador municipal e, por isso, em qualquer sessão, ele deve ser tratado por Vossa Excelência. Tá? Então, vamos colocar aqui o procurador. Beleza? Nós temos também o auditor. Quando eu coloco auditor, é porque é qualquer auditor. Pode ser um auditor da Receita Federal, pode ser um auditor do Trabalho, pode ser um auditor do ICMS, tá certo? Qualquer auditor, ele é uma alta hierarquia dentro da administração pública, tá certo? Nós temos lá, por exemplo, agora o concurso do Cefaz de Goiás. Aí você tem lá o cargo de auditor do Estado. Ele é uma alta hierarquia, tá? Todo auditor, ele é uma alta hierarquia. Bom, continuando aqui ainda. Aí nós temos os ministros,
todo e qualquer ministro, vou colocar aqui, ó, ministro, dentro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, nós temos os ministros, né? Nós temos o ministro do Desenvolvimento Social, o ministro da Educação, tá certo? O ministro da Fazenda. Todos os ministros são altas hierarquias, tá? Nós temos, vamos na área de segurança pública, nós temos o delegado civil e federal, os dois. Nós temos também, ó, oficial de justiça. Poucos sabem disso, mas é constituído na administração pública como uma alta hierarquia. Oficial de justiça. Outro aqui interessante, integrantes de uma banca da Justiça Militar. Da Justiça Militar. Presidentes de agências reguladoras. Presidente de agência reguladora. Mesmo que seja uma instituição de economia mista, tá? O presidente ele é, tá, o comandante daquela instituição, aquele que comanda, que manda naquela instituição, ele é uma alta hierarquia, tá certo? Aí entra também banco, né? Caixa Econômica Federal, né? Banco do Brasil, Banco Central, tá certo? É tudo por analogia. Falou que é presidente, é a pessoa ali, ó, responsável por aquele órgão, é a face daquele órgão, ele é uma alta hierarquia, tá certo? Aí isso vale para, por exemplo, a TCU, a AGU, DENIT e assim vai, tá certo? Agora é óbvio, se você quiser saber quais são todas as altas hierarquias, quem vai te dar isso é só o Manual da Presidência da República. Como eu falei, como é para a Polícia Federal, nós estamos falando aqui o que é que pode vir a cair numa prova, em que ele vai trabalhar lá com você um documento hipotético, ele vai formular ali um documento hipotético, provavelmente um ofício ou um memorando, por exemplo, e com base nesse documento hipotético, ele vai começar a cobrar as questões de redação oficial. Pode também não cobrar através de um documento hipotético, como fez no último concurso para delegado federal, o CESP, tá certo? Colocou somente com base nos princípios da redação oficial, julgue os itens a seguir. Aí ele vai falando, você tem que dizer se está certo ou errado. O que nós veremos posteriormente em alguns exercícios. Tá certo? Beleza. Aí entram aqui a questão das forças militares. Tá? Vamos fazer um esqueminha aqui do outro lado. Olha só. Para fechar essa parte das hierarquias. As forças militares. Dentro das forças militares, eu tenho a divisão dentro daquilo que está o Manual da Presidência. Nós temos as forças principais, e temos também as forças auxiliares. Forças auxiliares. Dentro das forças principais, nós temos três. Nós temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Exército, Marinha e Aeronáutica. É acento obrigatório, toda proparoxítona é acentuada. E já para as forças auxiliares, que institui o Manual da Redação Oficial, ele trata da PM e da BM.
PM, Polícia Militar, BM, Bombeiro Militar, tá certo? O que eu preciso entender é que o tratamento Vossa Excelência nas forças militares só pode ser dado para a maior patente, a mais alta patente, em cada um dos órgãos, tá certo? Cada uma das forças, tá? Então você tem, por exemplo, no Exército, o general, na Marinha, o almirante, e na Aeronáutica, o brigadeiro. Então é só a mais alta patente. Agora, se é general de 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não importa, tá? General, alta hierarquia, Vossa Excelência, almirante, brigadeiro. E dentro da PM e da BM, né, do Bombeiro Militar, é o coronel. Então, em termos de regra, para a tua prova, se o comandante de um batalhão, por exemplo, no interior de Goiás, ele é um primeiro-tenente, tá certo? Ele é o comandante do batalhão, não importa se ele é o comandante do batalhão ou naquela cidade, tá certo? Naquela região, ele é uma baixa hierarquia. Nos documentos, para a tua prova, ele é uma baixa hierarquia, então ele não pode ser tratado por Vossa Excelência. Para ele ser tratado por Vossa Excelência, um documento, ele precisa ser um coronel. Não é Vossa Excelência. Já é Vossa Senhoria. Tá certo? Aí você vai falar assim: ah, mas não é isso que ocorre. Eu já sou um policial militar. Toda vez que eu mando um documento para o meu chefe, que é um capitão, eu sempre o trato por Vossa Excelência. Tudo bem, no seu dia a dia, mas na hora da prova, isso está errado. Está errado. Beleza? Tranquilo? Aí você tem lá, você trabalha na Polícia Federal. Você está falando com o chefe dos peritos, tá? Da Polícia Federal. Com o chefe, ele não é Vossa Excelência, ele é Vossa Senhoria, porque ele não é uma autarquia. O delegado federal, sim. Ele é, tá certo? A autarquia. Como os secretários de Estado, tá certo? Quando eu falo secretário de Estado, é o secretário da Casa Civil, por exemplo. Da mesma forma, no Estado, secretário da Educação, secretário de Segurança Pública, são altas hierarquias. Beleza? Tranquilo isso? Tá. Eu costumo muito frisar isso porque muitas vezes ou você já é servidor ou trabalha dentro da administração pública e acaba, ao ver isso aqui, confrontando com aquilo que você faz no seu dia a dia. Então eu costumo dizer, isso aqui é para sua prova. Lá dentro da administração pública que você vai trabalhar ou já trabalha, você vai de acordo com a maré, meu querido, tá? Se os chefes instituem que o tratamento é aquele, então pronto, trata aí, vai ser feliz, tá? Isso aqui é para tua prova, tranquilo? Então, fechado, vamos colocar aqui, ó, somente a mais alta patente, beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí, nós precisamos colocar aqui uma observação muito importante. Aliás, duas. Uma envolve a parte de concordância nominal, parte gramática. Preste atenção. Galerinha, esse tratamento Vossa Excelência, tá, ele é para o corpo do texto. Quando você vai conversar com a pessoa dentro dos parágrafos. O que antecede o parágrafo dentro do chamado padrão ofício, padrão oficial, é o vocativo. No vocativo você não usa Vossa Excelência. Você trocará essa forma de tratamento Vossa Excelência pela equação senhor mais cargo. Então, você vai conversar, por exemplo, com o senador da República, vai enviar um documento para ele. Então, no vocativo, que é aquilo que vem logo após o assunto, então, entre o assunto e os parágrafos, tem o vocativo, que inclusive é uma função sintática da língua portuguesa. Você vai usar o quê? Vossa Excelência fulano de tal? Não, errado. Você vai usar o quê? Senhor mais cargo. Então, senhor senador da República, vírgula, aí você vai para os parágrafos, tá certo? Então eu vou colocar aqui como cuidado, ó. Preste atenção. Cuidado. Ó, no vocativo,
Você vai sublinhar isso no vocativo, porque é algo caracterizado para o vocativo. No vocativo, o tratamento Vossa Excelência, Vossa Excelência, será substituído pela equação, ó, Senhor, mais o cargo. O nome não precisa, porque o nome está no destinatário, tá certo? Então não há por que você colocar o nome. E aqui eu tenho uma dica muito importante, um alerta muito importante, porque é recorrentemente cobrado em provas de concurso, principalmente pelo CESP, tá? Como ocorreu na última prova do Ministério Público da União, como ocorreu também na última prova da Polícia Federal para agente, tá certo? Na prova de agente. Então preste atenção. É porque é um vício na administração pública. Quando é que eu vou utilizar o excelentíssimo senhor no vocativo? No vocativo, preste atenção. No vocativo, eu só posso colocar antes de senhor o tratamento excelentíssimo para os 4 chefes dos poderes da União. Quando eu falo 4 chefes, é um para o executivo, que é o presidente da República, 2 para o legislativo, que compõe o Congresso Nacional, que são o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados Federais, e no judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu só posso usar excelentíssimo senhor, presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados Federais, somente para estes 4, no vocativo, tá? O CESP sempre cobra isso. Por quê? Você observa na administração pública que as altas hierarquias, né, por exemplo, um juiz, né, um reitor, você usa no vocativo geralmente, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, é um acúmulo de tratamento, uma coisa horrorosa, tá? E na realidade isso não está adequado ao manual da Presidência da República, tá? Cobrou na prova, se não são esses 4 chefes, não pode ser usado no vocativo. Então vamos colocar aqui como importante. Vamos colocar aqui, ó, importante. De novo eu vou sublinhar e vamos deixar destacado, ó, no vocativo. No vocativo. Deixar sublinhado de novo. Isso é uma característica para o vocativo. No vocativo, o tratamento. Excelentíssimo. Antes de senhor, ó, palavrinha absoluta, peremptória, somente, vou deixar destacado, somente poderá ser dado aos 4 chefes dos poderes da União. Aqui estão eles.
presidente da República, presidente da República, o presidente do Senado, presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados Federais e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esses 4 aqui, no vocativo, eu poderei tratá-los por... Aliás, poderei não. Desculpa. Deverei tratá-los por excelentíssimo senhor, presidente da República, presidente do Senado Federal, vamos colocar Senado aqui, ó, Federal. Federal. Presidente da Câmara dos Deputados Federais e excelentíssimo senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo isso? Maravilha. Ótimo. E aqui, nós temos também que discutir 2 questões que envolvem partes da gramática dentro da redação oficial. Né? Existe uma enorme dúvida quando se usar Vossa Excelência ou Vossa Senhoria e quando usar Sua Excelência, Sua Senhoria. É simples. Quando eu estou nas partes do documento em que a comunicação é direta, por exemplo, no vocativo, dentro dos parágrafos, é o vossa, porque é segunda pessoa, é com quem eu falo. Agora, Sua Excelência, né, o pronome sua, será usado nas partes de um documento em que a comunicação não é direta, por exemplo, no destinatário, ou quando lá nos parágrafos eu estiver falando de alguém. Então, digamos que eu estou aqui conversando com você, que é um deputado federal, e eu estarei falando de um senador da República. Então eu falo assim: Vossa Excelência tem conhecimento de que a Sua Excelência, o deputado federal fulano de tal, disse isso. Então, veja, eu estou conversando contigo, Vossa Excelência, e falando de uma outra pessoa, por falar de outra pessoa, Sua Excelência. Beleza? Como, lembrando, no destinatário, que é uma parte do padrão ofício, eu tenho uma relação indireta, então eu não uso também vossa. Eu vou colocar o quê? A Sua Excelência, o deputado federal fulano de tal. Mas depois nós vamos ver as partes aí do documento oficial e vamos nos lembrar disso. Mas vamos aqui, ó. Observação. Observação. Ó. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Eu vou utilizar quando? Comunicação direta. Comunicação direta. Onde é que essa comunicação direta ocorre? No vocativo e nos parágrafos. Beleza? E já Sua Excelência, comunicação indireta, comunicação indireta, já que essa comunicação indireta acontece
no destinatário. O destinatário ou de quem eu falo. De quem eu falo, que é o meu interlocutor. Beleza? Isso aqui é uma questão gramatical muito cobrada dentro de um documento hipotético. Outra coisa que foi cobrada, inclusive, no nosso último edital da Polícia Federal, na parte da redação oficial, é uma questão de concordância nominal. O Vossa Excelência é um tratamento que pode ser dado ao homem e à mulher, como cônjuge, tá? Que é dado ao homem e à mulher. Criança, que é dado ao homem e à mulher, ao garoto e à garota. Só que eu preciso saber que Vossa Excelência é uma palavra feminina, como é a palavra criança, tá certo? E as concordâncias da palavra criança são no feminino. Eu vou falar assim, a minha criança é linda. Eu não posso, porque eu tenho um filho, dizer, o meu criança é lindo, tá? A minha criança é linda e eu tenho um garoto, tá? Agora, diferentemente disso, o Vossa Excelência é uma palavra feminina, mas o adjetivo, ele concorda com quem eu converso, a quem é atribuído o pronome de tratamento. Então, se a pessoa que recebe o pronome de tratamento é um homem, então o adjetivo ficará no masculino. Mesmo Vossa Excelência sendo uma palavra feminina. Então, eu vou falar assim, estou conversando com um senador, um homem. Então, eu digo assim, ó, Vossa Excelência está ansioso. Agora, se for uma mulher, eu vou dizer, Vossa Excelência está ansiosa. É importante você saber isso, que Vossa Excelência é uma palavra feminina, mas a concordância do adjetivo se dá com o gênero de quem recebe o tratamento. É uma questão recorrente em provas do CESP. Então vamos lá, vamos colocar também essa observaçãozinha. Ó, os pronomes. Vossa Excelência. E já vamos colocar o Vossa Senhoria nessa história. E Vossa Senhoria são estruturas. São estruturas femininas. Porém, o adjetivo terá a concordância dada com o gênero de quem recebe esse tratamento. Exemplo. Eu vou usar um aqui, porque a concordância só pode ficar no masculino, que é o tratamento Vossa Santidade. Quem é o tratamento Vossa Santidade é dado a quem? É dado ao Papa, ao pontífice da Igreja Católica. E o pontífice da Igreja Católica só pode ser um homem, tá? Então, por isso, já vou colocar a concordância no masculino. Ó, aqui, ó. Vossa Santidade está ansioso. Vossa Santidade é uma atribuição dada ao Papa. E veja que aqui, ó, a desinência do adjetivo é uma desinência para o quê? Para masculino. Correto? Entendido isso?
Fechamos? Maravilha. Agora de tabela, o Vossa Senhoria é bem tranquilo. Olha aqui. Vossa Senhoria é atribuído às baixas hierarquias, e ao público. Quem que é o público? O particular, aquele que não é servidor público. Particular. Beleza? Tranquilo? Da mesma maneira que nós temos o Vossa Excelência no vocativo sendo trocado por senhor mais cargo, como é que fica quando é Vossa Senhoria no vocativo, Prado? Fica da seguinte maneira. Olha só. O tratamento Vossa Senhoria no vocativo, vamos sublinhar aqui, ó. No vocativo será substituído pela equação, ó, senhor mais nome. Exatamente. Para eu diferenciar em um documento oficial se é uma alta hierarquia ou se é uma baixa hierarquia, o próprio vocativo já vai me mostrar isso. Se eu usar o senhor mais cargo, eu estou tendo uma alta hierarquia. Se eu usar senhor mais nome, a ausência do cargo, quer dizer que isso é para uma baixa hierarquia. Beleza? Fechadinho isso aí. Inclusive, lembrando que se eu direcionar um documento, eu, servidor público, para uma pessoa do público, no vocativo, eu também o tratarei por senhor mais nome. Aí vem aquela questãozinha social. Senhor não é uma atribuição para uma pessoa de idade. Senhor é um tratamento que demonstra formalidade e impessoalidade. Correto, pessoal? Entendido isso? Então, com isso aqui, nós fechamos, então, o princípio mais longo da redação oficial, que é o princípio da formalidade, e no nosso próximo bloco, nós veremos mais algumas atribuições, como da uniformidade, a concisão e clareza, e também a impessoalidade. Um grande abraço, até daqui a pouco.